Tarde a todos. Estamos reunidos nesta tarde para celebrarmos esta Eucaristia. Hoje, celebrando em ação de graças pelos 58 anos da ProSaúde. E rezando então por toda a diretoria estatutária, seu presidente Dom João Bosco, e também todos os colaboradores, as unidades administradas pela ProSaúde, e também os pacientes que passam pelas nossas unidades. E também queremos rezar hoje a memória litúrgica de São Barnabé Apóstolo. O reino dos céus está próximo. Tenhamos coração para o acolher e ardor apostólico para anunciar aos que ainda estão à margem do caminho. Preside a nossa celebração Dom Antônio Carlos Altieri, coordenador da Pastoral da Saúde da ProSaúde. Iniciemos cantando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Feliz este santo, São Barnabé, que mereceu ser contado entre os apóstolos, pois era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mereceu a glória do martírio. E hoje, como foi lembrado no início dessa missa pelo comentarista, estamos celebrando os 58 anos da ProSaúde, uma instituição que nasceu da missão evangelizadora de congregações religiosas e que até hoje é gerida com os valores cristãos que inspiram o cuidado integral da vida humana. Mais do que uma referência em gestão hospitalar, a ProSaúde é um testemunho concreto de fé e ação. Serve à sociedade com excelência, ética e profundo respeito à dignidade da pessoa, especialmente onde a saúde é mais desafiada. Presentes em todas as regiões do Brasil, seus profissionais, guiados pela espiritualidade e pelo compromisso com o próximo, construíram uma história marcada pela solidariedade, inovação e compromisso social. Parabéns a todos nós que fazemos parte dessa missão. Que os próximos anos continuem sendo abençoados por Deus e guiados pelo amor ao próximo, como desde o princípio. E hoje nós estamos celebrando esse apóstolo mártir, né? E quanto mais se entrega a vida, mais êxito a igreja tem. Assim também a nossa ProSaúde teve a dedicação à vida de muitos, né? Inclusive a vida também entregue da jovem doutora Vanessa, né? Que acabou morrendo na missão. Quantas iniciativas, quanto sinal que fica, né? Fortalecendo e intensificando assim o dinamismo da ProSaúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Ó Deus, que mandaste separar São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, concedei que o Evangelho de Cristo, que ele anunciou com tanta firmeza, seja pregado fielmente por palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações a sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações a sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exaltai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ide ao mundo inteiro e ensinai todas as nações. Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno.
Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrares numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a sua paz, a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, depois desse tempo pascal, nós estamos recebendo o Espírito Santo na festa de Pentecostes, né? Com a tarefa de iniciar a missão da igreja. O dia de Pentecostes é o aniversário da igreja. A gente pode dizer que ela nasceu ali, com a força do Espírito Santo. São Pedro entendeu a missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Teve um insight, saiu na praça, pregou com tanto entusiasmo e alegria, que convenceu a todas as pessoas que estavam na festa, que era tradicional, e que vinham de várias regiões, com dialetos, línguas até diferentes, mas eles entenderam pelo entusiasmo, né? É a linguagem do amor, né? Eu sempre dou o exemplo da Jornada Mundial da Juventude. Nós fizemos, se faz no mundo inteiro, mas quando foi aqui no Rio de Janeiro, em 2013, então vieram muitos jovens de várias partes do mundo, né? Eu lembro que em São José dos Campos chegou um grupo da França, e sabe, o brasileiro não é que fala muitas línguas, né? Não francês, né? E na verdade, todos esses jovens de vários lugares se sentiam acolhidos, se sentiam bem, né? Alegres, apoiados, e se alimentavam e gostavam de estar junto, e faziam isso aí, iam participar, foram ao Rio de Janeiro, etc. Então, o momento do Espírito Santo, né? A linguagem do amor é comum, né? Todo mundo acaba se entendendo. Já a divisão, o pecado, né? A competição, o mistério, né? O esconderijo, né? A desconfiança é a ação mesmo do mal, né? Que divide e faz competir, faz separar, né? Então a igreja tem essa missão de unir e de levar essa mensagem de Jesus, né? E cada um no seu carisma. O Espírito Santo é o mesmo, os dons são diversos, né? Então cada um de nós recebeu o dom. É preciso ter consciência de si, né? Agradecer a Deus o que recebeu. E a gratidão, dizia Dom Bosco, é a maneira da gente utilizar em favor dos outros, né? Tudo que nós temos não encomendamos, não pagamos, não merecemos, né? Ele que deu. Então, como a gente agradece a Ele? Se conhecendo bem, usando da melhor forma, né? A saúde, a inteligência, os dons e as tendências, né? Para fazer o bem. A Pró-Saúde tem esse carisma de trabalhar na saúde, né? Porque São Camilo também era filho único, meio farrista e militar, mas ferido foi parar no hospital. E ali acabou parando na mão dele o Evangelho. Ele estava limitado, né? Uma situação carente, frágil, e se convence daqueles valores, se converte ao Evangelho, né? E, então o carisma de mostrar Jesus através do cuidado da saúde, né? Da doença, onde a pessoa não tem como não ser humilde, né? Reconhecer que ela não está conseguindo, e que às vezes nem os médicos conseguem, né? Eu esse domingo passado, um jovem quis dar um testemunho a todo custo lá em São José. Ele caiu de um elevador, o elevador despencou da casa, elevador de carga, né? E com o peso da carga ele se machucou muito, quebrou espinha, quebrou pescoço, quebrou cabeça. Eu sei que a mãe chamaram para a unção dos enfermos, né? E a mãe estava muito desacreditada, e o médico tinha dito que só milagre, né? Estava todo entubado, olho aberto, meio vesgo, tudo terrivelmente cuidado, mas sem muita esperança. Aí demos a unção dos enfermos, tudo, e para concluir eu fiz uma motivação para a gente rezar o Pai Nosso, a oração da fraternidade, lembrando aqueles que às vezes não têm todo esse cuidado, né? Da medicina, do hospital, da família. Então vamos rezar como Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, ele levantou os braços, né? E aí começou a melhorar, foi para casa, e agora eu vou fazer o casamento dele, né? Então ele se recuperou, ele ficou muito agradecido a Deus, né? E ele deu testemunho de fé no sacramento, né? Não são os enfermos que pedem em primeiro lugar a saúde, né? E ele percebeu essa ação nele, né? A gente nunca pensa que talvez se acontecer com outro, tal, né? Mas acontece na casa da gente, aconteceu comigo. Então ele fez questão de dizer isso, sabe? Foi bonito. O pessoal achou interessante.
mas para dizer. Agora, na medida em que a gente confia, tem fé e se entrega, né, a missão se realiza, né? Então, os mártires, quanto mais no início da igreja eles eram perseguidos e até mortos, mais a igreja crescia. E o povo tinha fé na igreja, porque via que ela tinha um valor grande para a turma trocar a vida por ela, né? E ela cresceu muito por causa da doação. Assim também, por isso no início eu disse, as pessoas que trabalharam na ProSaúde dando a vida e até realmente, concretamente, né, até a morte, ajudaram a construir de modo particular e continuam inspirando e ajudando, né? No sentido de nós fazermos mais do que só a conquista do salário, né? Fazermos uma realização da nossa missão, dos nossos dons, da nossa vocação. Então essa que é a vida cristã, de agradecimento e de louvor a Deus e benefício dos irmãos, de certa forma, né? Então que São Barnabé que fez isso como apóstolo, viajando, pregando, né? Seja exemplo para nós também continuarmos a nossa missão, cada um com o seu dom no lugar que Deus colocou, agradecendo numa devolução de fé a Ele, mas concretizada nos irmãos, né? Dizia São João, é mentiroso aquele que diz que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê, né? Então, motivados pelo trabalho concreto que nós temos, vamos continuar avante na nossa fidelidade a Jesus, né? Que nos chamou, e o sim que nós dissemos no batismo, que não seja só de rito, né? E de rito de encenação, né? Mas seja verdadeira a nossa fé. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Deus, iluminados por vossa palavra, com humildade nós vos suplicamos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Que vossa igreja anuncie o Evangelho como São Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, rezemos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Que Deus possa ter a nós separados para Ele, a seu dispor, para a missão de testemunhar seu Evangelho, rezemos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Que nosso cuidado com os doentes e necessitados seja para eles o reino acontecendo em suas vidas, rezemos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Ó Deus, dai-nos do ardor de São Barnabé, de levar vossa salvação a quem ainda não a conhece. Por Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Um coração para amar, inquieto e sempre a bater. Ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater. Ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as santas igrejas. Santificai, Senhor, com a vossa bênção, os dons que vos apresentamos, e acendei em nós, por vossa graça, o vosso fogo do amor, que impulsionou São Barnabé a levar a luz do Evangelho às nações.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade e anuncie a todo mundo o Evangelho do reino dos céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos, jubilosos dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo, Dom Odilo, seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, doutora Vanessa e todos aqueles que por aqui passaram e já partiram para a eternidade. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, São Barnabé e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Oremos. Ao recebermos, Senhor, o penhor da vida eterna, humildemente vos pedimos, concedei-nos contemplar um dia em plenitude o que na comemoração do apóstolo São Barnabé celebramos nos sinais dos sacramentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom final de tarde a todos, né? Boa semana, vamos em paz. O Senhor nos acompanhe, né? Graças a E Deus. rumo aos 60, né? E quem sabe aos 100 da saúde. Amém.
Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu Teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria.